Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast Política. E, pois é, cá estamos nós com uma cara que já esteve aqui há algum tempo atrás, professora Teresa Almeida e Silva, bem-vinda mais uma vez ao podcast Obrigada, Conversa. muito Portanto, é obrigada, um é sempre um gosto, prazer regressar. exatamente, portanto, é um gosto revê-la aqui Uhum. no podcast. A professora Teresa Obrigada. Almeida e Silva, que é professora no ISCSP e com estudo e foco, sobretudo no Médio Oriente. Portanto, vamos obviamente centrar-nos aqui toda a atenção naquilo que está a acontecer ou por acontecer no Médio Oriente. Enfim, espaço à especulação existe sempre muito, e a realidade depois acaba por ser outra, não é? Mas as coisas são mesmo assim. Vocês fizeram perguntas e, portanto, esta também vai ser um tópico a ser falado ao longo do tempo, porque vão haver novidades no podcast Conversa para vocês e, portanto, estejam atentos, porque vão poder interagir muito mais no vosso podcast e controlar um bocadinho mais, só um bocadinho, o podcast Conversa. Sabem, isto é uma ilusão de democracia e de cedência de poder e contrato social. Estão a ver? É o que dá a estudarmos. Depois ficamos assim especialistas em Política. manobrar. É o que acontece com os políticos, não é? E a professora bem o pode confirmar ou desconfirmar. Com os políticos, Vou abster-me de responder. pronto, os políticos aprendendo as coisas depois tornam-se máquinas implacáveis, ehm, naquilo que eu controlo. Portanto, todos nós sabemos o que aconteceu, não é? Portanto, temos uma jovem que foi interpelada pela polícia dos costumes, não é? Como é que podemos traduzir? Que não tinha o hijab bem colocado, ou as vestes não Uhum. estavam próprias, a linguagem supostamente no relatório terá sido essa, de que não estava com as vestes próprias para se estar. Portanto, nós no mundo ocidental, cada um anda como quer, até chegar ao ponto de alguns vestuários ridículos, que circulam por aí, mas liberdade acima de tudo, não é? No Médio Oriente não é bem assim, não é, professora? Não. Há um código de vestuário que tem que ser respeitado. No entanto, também convém aqui referir que este código de vestuário tem a ver com questões culturais que já existiam até antes do Islão, que depois acabaram por ser incluídas na própria religião, e o facto de cobrir o cabelo é uma delas. Porque se pensarmos e se olharmos para a região do Médio Oriente, percebemos que não são apenas as muçulmanas que têm que cobrir o cabelo, há mulheres judias de alguns ramos do judaísmo que também têm que cobrir o seu cabelo. E, portanto, há ainda hoje em dia este código de vestuário. No entanto, não é preciso andarem completamente tapadas dos pés à cabeça, não é? Porque o Alcorão não faz essa referência. O Alcorão refere que quer os homens, quer as mulheres devem andar vestidos de forma modesta, de maneira que as roupas não façam transparecer as formas do seu corpo. Depois, a interpretação que cada regime faz do que está escrito no Alcorão é que pode levar a ser só obrigatório cobrir o cabelo com um lenço ou ter que usar uma burca, como acontece no Afeganistão. Portanto, Exato, até porque nós, enfim, estas imagens vêm sempre à baila de, por exemplo, tínhamos as imagens do Iraque nos anos 50 e 60, portanto, antes de haver todo este conflito com Saddam Hussein, e daquilo que foi, obviamente, a organização que ele fez em torno da religião, o pretexto da religião de nós contra os outros. um, Víamos mulheres, diremos muçulmanas, vestidas ao ocidental, por assim dizer. sim, sim. E olhando agora para a questão do Irão, não é? Que acaba por ser aqui o tema do nosso programa, no Irão já há muito que o próprio regime ditava aquilo que as mulheres deviam ou não vestir. Porque se olharmos para o passado, ou seja, antes da Revolução Islâmica, em 1936, Reza Khan, foi o primeiro Shah da dinastia Pahlavi, a última dinastia do Irão, o pai do último Shah do Irão, em 1936 dizia, proibiu o uso do véu, ou seja, o uso dos lenços na cabeça para as mulheres, e portanto com o objetivo de modernizar o país. E nessa altura, anos 30, muitas mulheres que estavam habituadas à cabeça coberta e que achavam que tinham que continuar assim a usar, resistiram a essa mudança. Entretanto, com a Revolução Islâmica,
não é? Temos aqui um regresso ao passado e o hijab passou a ser obrigatório, não é? Com a Revolução Islâmica, logo em 1979, o hijab passa a ser obrigatório e em 1981 essa obrigatoriedade foi vertida para a lei. E a partir daí tornou-se uma obrigação para as mulheres, inclusivamente o Parlamento, em 1983, decidiu que se as mulheres não cobrissem o cabelo, eram punidas com 74 chibatadas. E mais recentemente, para além dessas chibatadas, foi acrescentada uma pena de prisão até 60 dias, para quem não cobrir convenientemente o cabelo. Qual é que tem sido o resultado? As mulheres tentam subverter a regra. E, portanto, há muitas que usam as redes sociais e as autoridades até acabam por ter um pouco dificuldade em controlar esta tendência e muitas vezes têm dificuldade em que as regras sejam cumpridas porque com as redes sociais elas aproveitam para ter o cabelo descoberto, usar roupas mais justas, não é, por assim dizer, e daí uma das primeiras medidas que foi tomada pelo regime, quando começaram estes protestos, foi impedir o acesso às redes, à internet, não é? Para impedir que através das redes sociais se espalhasse esta onda de protestos. Onda de protestos essa que, lá está, aconteceram um pouco por todo o mundo, mais efusivos, menos efusivas. Em Portugal aconteceu, no Rossio, uma parca dezena de pessoas, mas que o que eu achei mais engraçado, porque eu estive lá, o mais engraçado foi ter visto nesse mesmo protesto maior preocupação das feministas que lá estavam em falar da Itália, e portanto o fascismo está de volta à Itália, do que propriamente falarem do Irão. Porque lá já, essa foi uma das críticas que eu fiz, e vai no enquadramento também daquilo que eu já venho a trazer como exemplo aqui ao podcast, que é, estive recentemente no Parlamento francês e vou voltar, se tudo correr bem, em dezembro, e numa conversa com uma deputada socialista francesa, não a que esteve no nosso podcast, disse que achava que todas as mulheres francesas deviam de usar hijab ou véu ou qualquer outra forma muçulmana. Palavras dela, estou a citar. Portanto, se está correto ou se está incorreto, pouco importa, foi o que foi vociferado. Dizia que todas as mulheres francesas deviam de usar o hijab em solidariedade para com as mulheres muçulmanas, para facilitar a sua integração e sentirem-se acolhidas e bem acolhidas. Depois admiram-se que haja comentários por parte da extrema-direita francesa que chama a islamo-esquerda, portanto, islamo-gauche. E é um pouco isto, não é? Que a opinião feminista e estes movimentos feministas acabam por se dividir, porque se por um lado existem as feministas que fazem interpretação de que o hijab acaba por ser uma imposição machista, patriarcal da sociedade do Médio Oriente, e com todas as suas vertentes, outras não, dizem que as minorias étnicas têm que ser respeitadas, liberdade religiosa tem que ser respeitada, porque isto obviamente vai com uma outra agenda da esquerda, que depois, obviamente, isto chega a haver um conflito de interesses. Eu nunca mais me vou esquecer quando tivemos justamente a discutir também em tempos a questão de Israel e da Palestina, e voltaremos a falar, porque isso é um conflito que mais dia menos dia volta à tona. É sempre assim, em que, enfim, tínhamos um grupo de raparigas com uma faixa que dizia Queers for Palestine, não é? Portanto, eu gostava de ver este pessoal LGBT ir para a Palestina defender isto, e depois, pronto, digam-se, eles que tentem voltar, a questão é essa, vão e depois tentem voltar. Depois tentem voltar. Mas é isto, ou seja, como é que isto, nesta agenda ocidental feminista dos direitos humanos, entra aquilo que é também a questão da tolerância e da intolerância, porque a questão é, se uma europeia, e porque isto aqui acaba por ser uma questão que é, apenas as mulheres é que sofrem isto, portanto, eu homem, eu ir estar em Nova Iorque, estar em Cabul ou onde quer que seja, para mim é praticamente igual, não conheço sítio no mundo onde me sejam impostos grandes ordens de vestimenta para estar, exceto em Itália, que não posso estar com uma t-shirt de manga cava, e as mulheres têm que cobrir os ombros na maioria das igrejas em Itália e no sul de França. Mas a questão é mesmo esta, Mas que isso também no Santuário de Fátima.
Pronto, mas Há eu uma série aqui, de regras à entrada. pronto, mas aqui, Mas pronto. lá está, mas isso tem a ver com Mas pronto, respeito. mas lá Isso está, tem a ver com mas respeito. Em Fátima existe em Fátima não existem polícias à porta do santuário Não, a obrigar. Pronto, no caso sim, italiano, sim. existem Eu sei, em carabinieri, Itália existem sim, polícias sim. que obrigam e fornecem ou taxam um pano para estar. Portanto, uma europeia, quando vai ao norte da África, quando vai ao Médio Oriente, tem que se tapar e tudo mais. Todavia, quando é o inverso, tal não acontece porque nós somos tolerantes. Nós, Europa, Uhum. mundo ocidental. Como é que nós andamos com estas bolas neste Pois, malabarismo? essa questão de se eu for homem posso estar vestido da mesma forma que eu esteja em Portugal, que eu esteja em Cabul, e se for mulher é diferente. Eu acho que há muita ideia, de facto, deste, deste colocar num patamar inferior as mulheres quando falamos do Islão. Não é? E considerar-se que as mulheres não têm legalmente os mesmos direitos que os homens. Mas para sermos realistas, não é? Em algumas partes, em outras partes do mundo, incluindo no mundo ocidental, há quem considera que de facto as mulheres ainda não têm os mesmos direitos dos homens. Mas olhando para o caso do Islão, no Islão não existe a concepção de haver direitos exatamente iguais para homens e para mulheres, porque os homens e as mulheres são diferentes fisiologicamente, são diferentes fisicamente, e portanto o que há é direitos equivalentes. E esses direitos respeitam as tais diferenças entre homens e mulheres. Não há no Alcorão vestígios de que a mulher tenha sido criada de uma estirpe inferior ao homem ou de que se lhe reconhece uma condição inferior ao homem. Só para dar um exemplo, o próprio profeta Maomé teve várias filhas e nunca as coertou em termos da escolha dos seus maridos. Portanto, elas tiveram liberdade para escolher. O que Aliás, acontece no Islão é, medieval, inclusive, temos os Fatimidas, não é? Portanto, que vem exato, de que uma vem linhagem da feminina, filha, de Fátima. exatamente, de Fátima, exato, a filha do profeta. Portanto, o que acontece é a interpretação que o homem, que faz parte do aparelho e que faz parte do regime, faz a interpretação que ele faz daquilo que está escrito nos textos sagrados. E, portanto, interpreta à medida que Dá lhe jeito. convier. Hum. Até porque nós percebemos que os direitos das mulheres são assunto estudado no Islão e vemos que em algumas partes do mundo muçulmano as mulheres, para além dos direitos civis, têm também direitos políticos. Noutras partes não têm qualquer direito, não é? Nem políticos, nem muitas vezes nem sociais, não queria dizer civis, queria dizer sociais. Por isso, depois depende da interpretação que é feita daquilo que está escrito, quer no Alcorão, quer na Suna, que é a tradição do profeta. E é sempre o homem, o ser humano, que interpreta aquilo que está escrito. E depois vai moldando essa informação que está escrita ao sabor dos seus interesses políticos. E, portanto, acaba por, acaba por em alguns lugares do mundo muçulmano haver esta discriminação das mulheres. Portanto, este enquadramento era obviamente necessário, não é? Porque temos que entender realmente, eh, porque lá está, existem os tudólogos nas redes sociais, não é? Que opinam sobre tudo, sabem tudo, conhecem tudo, e depois, pronto, há aqueles humildes que trazem especialistas para aqui, trazem professores, trazem políticos, deputados, para responder corretamente às coisas. Portanto, as coisas são assim. Agora, re- temos estado a assistir a esta, obviamente, a uma repressão disto, ou seja, se eventualmente com toda esta, vamos chamar assim, pressão mediática de redes sociais, esperássemos alguma flexibilidade por parte do governo do Irão, isso não aconteceu. Portanto, qual será a tendência a médio e longo prazo deste tipo de coisas? Porque, obviamente, temos de ter aqui em atenção que este ano, portanto, daqui a 2 meses, vamos estar no Qatar e, portanto, vamos estar, obviamente, com casos em que o Qatar já disse não tragam para aqui bandeiras LGBT. Tivemos um embaixador de Portugal no Qatar que, quanto a mim, foi mal interpretado naquilo que é a questão dos costumes, porque lá está, como nós já percebemos aqui, uma coisa é o mundo ocidental, outra coisa é os outros mundos que existem e os outros costumes.
Se por um lado nós aqui no mundo ocidental podemos nós decretar o que é que os outros devem de usar ou o que é que os outros devem dizer com culturas de cancelamento e tudo o que nós conhecemos por aí, nestas partes do mundo existem regras duras para se cumprir. Portanto, a questão é como é que vai gerir o próprio Irão, médio e longo prazo, mas como é que vai ser a própria resposta do mundo árabe no seu todo, sendo que obviamente agora vão ser muito mais expostos, estarão muito mais expostos às falhas, pequenas falhas que possam existir, com a questão do Qatar sobretudo, da realidade do Qatar. Olhando em primeiro lugar para aquilo para a realidade do Irão e aquilo que está a acontecer no país. Um, para já, não me parece que haja aqui um amolecimento por parte do regime face a todos estes protestos. O presidente Ibrahim Raisi já veio criticar publicamente todos aqueles que atentarem contra a segurança e a estabilidade nacionais. Não nos podemos esquecer que este presidente do Irão, que foi eleito no ano passado, não é? Portanto, em junho de 2021, sucedeu a um presidente moderado, não é considerado moderado, o presidente Rouhani, com quem por acaso tinha perdido as eleições em 2017. Mas é aquilo a que eu chamo um homem do regime. Porquê? Porque ocupou vários cargos no aparelho judicial iraniano, foi procurador-geral da Justiça, por exemplo, entre 2014 e 2016. Durante a sua formação, teve a oportunidade de ser aluno do próprio guia espiritual, Ali Khamenei, e há já quem diga que ele é o próximo guia espiritual, o próximo líder supremo do Irão, sucedendo a Khamenei. E ele vem da linha dura de Khomeini. Ou seja, é a favor da segregação sexual, defende a islamização das universidades, portanto, não me parece que neste momento haja aqui alguma possibilidade, alguma janela de abertura por parte do regime. E isso estamos a ver, vamos ouvindo, talvez agora com menos intensidade do que há umas semanas, que continuam a haver protestos e vários outros setores, para além dos estudantes, se juntaram a estes protestos, mas há sempre uma resposta mais dura por parte do regime. Não nos podemos esquecer que os protestos no Irão não são nada de novo, porque a seguir, sobretudo em 1989, houve grandes protestos por parte da comunidade estudantil contra o regime, e desde que o Irão está sob o regime de sanções por parte do Ocidente, têm-se intensificado os protestos em 2017, 2018, 2019, sobretudo por causa da situação nacional, ou seja, descontentamento social ligado à situação económica, que acabou por ser agravada por uma crise económica no início de 2020, ainda mais agravada com a pandemia do Covid-19. Portanto, embora possa parecer que o regime esteja vulnerável, há quem se questione será que o movimento atual vai conseguir expandir-se ou vai acabar por enfraquecer, dada a repressão estatal. E neste momento parece-me que este endurecimento do regime está a surtir mais efeito face aos protestos. Quanto à questão do Mundial do Qatar, aí todos os adeptos de futebol que forem ao Qatar têm que saber que têm que respeitar as regras do país e normalmente os países árabes são muito rigorosos nesse cumprimento, quer pelos nacionais, muito mais pelos estrangeiros que os visitam. Por isso, temos é que ter uma atitude de tolerância, mais uma vez aqui a questão da tolerância, e respeitar os locais onde estamos e as regras que nos são impostas. Como se costuma dizer em português, em Roma, ser romano. Mas porquê que. Lá está, eu sou sincero que para mim continua a ser uma questão que eu não consigo entender como é que uns podem ser duros nos seus países e como é que há outros países que se permitem que outros mandem no seu país. Mas isso tem a ver com os interesses da comunidade internacional. E se interessar que aquele regime continue com aquela postura mais dura para com a população, vamos permitir que isso aconteça.
quando deixar de interessar, Sim, mas eu estou a podemos falar, intervir. mas eu estou a falar no caso do mundo ocidental, porque, por exemplo, se nós formos a um centro comercial, um simples centro comercial, eu se for motar, não posso circular com o capacete posto. Com o Portanto, capacete, sim. tenho que ter o capacete na mão, portanto, tenho que estar a cara exposta, não é? No entanto, se for uma mulher muçulmana, já é permitido. Isto há coisas que a mim É não me fazem permitido sentido. porque Liberdade as sociedades religiosa e laicidade. ocidentais, as sociedades ocidentais acabam por ser tolerantes perante as especificidades de outras culturas. E por isso, confesso que em alguns casos, não é? Porque depois há formas e formas de cobrir a cabeça, não é? Portanto, quando falo da cabeça não é só o cabelo, mas também o Hum, rosto. Em alguns casos, de facto, em termos de segurança, isso levanta algumas questões. Porque nós não sabemos, partimos do princípio que é uma mulher que está ali, mas não sabemos se é ou não. exato. Mas, portanto, que tipo de repercussões é que isto vai ter no resto do mundo árabe, mundo muçulmano? Um, Pelo menos para já não me parece que haja aquilo que aconteceu na Primavera Árabe, até porque não nos podemos esquecer que o Irão não é árabe, o Irão é persa. Por E isso é que eu digo, no portanto, mundo árabe e no mundo muçulmano, exato, exato, exato. Mas não são por sinónimos. enquanto ainda não vimos qualquer manifestação em larga escala noutros países muçulmanos, tal como aconteceu na altura da Primavera Árabe, não é? E Começou que os em países dezembro de caíram todos. 2010 Hum, e que depois se alastrou, portanto, dezembro de 2010 na Tunísia. Em 2011, fevereiro de 2011, já estava a cair o regime no Egito. E depois foi o regime do Iémen, foi o regime da Líbia, fora outras manifestações mais ou menos controladas noutros países árabes, como por exemplo o Bahrein. Mas neste momento, isto na minha opinião, está a ser visto como um problema interno. Portanto, é um problema interno do Irão e o regime iraniano é que tem que lidar com este problema interno. Apesar das manifestações que têm havido, até de jovens iranianas que depois têm circulado nas redes sociais, apesar de termos visto algumas manifestações ou vigílias pontuais em alguns países, em alguns países, e termos visto também algumas senhoras com as tesouras a cortar os cabelos, não, neste momento não me parece, e dada a natureza do regime iraniano, que isto, para já, pelo menos a curto prazo, vai ter grande impacto no regime e que, por causa disto, o regime decida mudar. Isto, enfim, nós estamos no rescaldo daquilo que foi também uma votação de 143 países, se não estou em erro, de condenação à anexação de territórios por parte da Rússia. Portanto, estamos numa conjuntura em que os Estados atacam outros Estados com sanções, com bloqueios, embargos, enfim, o que quisermos chamar. A questão é, se não me engano, nós tivemos a Arábia Saudita, que estava a comandar uma comissão da ONU para os direitos Os humanos. direitos humanos. Era a Arábia Saudita, não era? Que estava. Já presidiu, sim. Sim. Pronto, portanto, tivemos também na altura um grande movimento de indignação, e inclusive a pedir para que tal não acontecesse. A questão é que tipo, a professora em parte já respondeu isto, dizendo que isto obviamente é um assunto interno, mas nós sabemos que assuntos internos rapidamente podem se tornar em assuntos externos ou mundiais, se assim houver interesse por aquilo que seja, não é? E aliás, nós Uhum, vimos a complacência que o mundo ocidental teve com a questão dos afegãos. uhum. O que é que poderá acontecer ao Irão? É isso? Sim, e portanto, e aos aliados do Irão. Pois, não nos podemos esquecer quem é que são os aliados do Irão. Um dos aliados do Irão é a Rússia. Pois. Por, Não por é? isso é que, Portanto, o por isso é que Irão, por isso é que eu fiz este enquadramento exato, da exato. O Rússia, Irão não é não o caso. está, o Irão não está sozinho, não é? E neste momento, isto é informação pública, portanto, não podemos falar sobre isso. Neste momento, o Irão continua a receber apoio da Rússia, não é? Em algumas áreas.
nomeadamente em termos nucleares, e continua a vender armamento à Rússia. Isso foi numa das notícias que deu na semana passada, isso foi referido. Portanto, continua a vender armamento à Rússia, uma vez que a Rússia também está com algumas sanções e está com alguma dificuldade. Portanto, poderá comprar os componentes à China, à Turquia, produzir localmente e depois acaba por vender à Rússia. Mas isto, no fundo, vem-nos mostrar que não há nada de novo, porque em 1999, um autor chamado Fred Welling escreveu um artigo intitulado, portanto, intitulado, agora não me lembro corretamente do título, mas era sobre as exportações de material nuclear e mísseis balísticos russos para o Irão. Portanto, nada Ainda mudou não. em 23 anos. Porque lá está. Porque no caso da Bielorrússia, lá está, por isso é que eu volto a trazer aqui a Rússia à questão, porque temos vários tipos de pressões, por exemplo, no caso do futebol, de que tivemos nesta semana o sorteio para a qualificação para o Euro 2024 a Euro. decorrer na, Uhum. na, na Alemanha, e muitos foram os países que fizeram pressão para que a UEFA retirasse lá a Bielorrússia. Portanto, a Rússia não vai competir, mas a ideia é que não, Lukashenko apoia Moscou, portanto, deve ser retirado. Viktor Orban também já está mais que ameaçado de que lhe vão retirar os fundos europeus Uhum. por ter aqueles acordos e amizades com Moscovo. Portanto, quer dizer, isto para pegarmos fogo ao Irão também não falta muito, quer dizer, os argumentos estão lá, só é preciso dar o gatilho. Sim. É preciso haver interesse, um interesse político. Muitas vezes é mais do que um interesse político, é mesmo um interesse económico, não é? Porque o mundo é movido pelo dinheiro. E por isso tem que haver ali um interesse económico muito forte para que haja uma pressão maior, e essa pressão pode vir externamente, não é? Pode ser feita externamente usando agentes internos Hum. para que tal aconteça. Isto porque, Agora, se pronto, vai há acontecer países. em breve, hum, não sabemos. Isto pronto, porque o Biden também não gostou de alguns países da OPEP terem cortado Sim, a produção de petróleo, portanto. petróleo, exatamente, Enfim, isto, quando os exatamente. países começam a brincar com os Mas, recursos, claro, mas este jogar com o petróleo em tempos de crise não é de agora, não é? Não nos podemos esquecer do óbvio. embargo de 1973, depois de uma das guerras israelo-árabes, não é? Portanto, os países detentores, não é? Neste caso os maiores exportadores de petróleo, acabam por jogar com os recursos que têm para depois fazer política em termos internacionais. Exato, a questão é mesmo essa. Bom, vamos então aqui às perguntas do público, portanto, vocês têm esta sorte, este privilégio de poderem fazer as perguntas aos convidados, e aqui estou eu como humilde interlocutor. O Miguel Soral pergunta por que não se fala mais do machismo nos países muçulmanos? Qual a origem desta política moral? Num país tão sancionado como o Irão, poderá o Ocidente fazer algo para apoiar uma transição democrática do país? Em parte já respondemos Já respondemos, esta já, pergunta. já. Haverá, aqui pura especulação, haverá algum interesse do Ocidente querer democratizar este país, como fez no Afeganistão? Sim, o Ocidente tem que perceber, não é? E penso que estamos perfeitamente à vontade para falar, uma vez que somos ocidentais, Hum, o Ocidente tem que perceber que não pode pegar na democracia e chegar a qualquer parte do mundo e implementá-la, tal como ela é usada no Ocidente. Não, o que pode fazer é tentar, não é, levar os valores democráticos a pouco e pouco, mas isso vai ter que ser adaptado às realidades locais, não é, às idiosincrasias de cada um dos países, o que é muito difícil. Estamos a falar do mundo muçulmano, um mundo onde não há separação entre política e religião. E os Estados onde foi tentada essa separação, o resultado foi o inverso. Estamos a falar do Irão. há uma radicalização. Quando o Mohammad Reza, o último Shah do Irão, tentou fazer a sua Revolução Branca, não é? Portanto, ocidentalizar o Irão, tentou, claro, mas a reação foi a Revolução Islâmica, não é? Começa em março de 78 e termina em fevereiro de 79 com a criação da República Islâmica do Irão. O Atatürk, na Turquia, tentou laicizar a Turquia,
E nós vemos que atualmente a Turquia parece estar a regredir e parece estar a viver um certo revivalismo islâmico. Portanto, temos que perceber que não há essa separação e, portanto, não havendo essa separação, é mais difícil, é muito mais difícil aplicar essa democracia tal como nós a conhecemos no Ocidente. Há sítios onde uma certa democracia tem conseguido viver lado a lado com esta realidade. Estou a falar, por exemplo, estou-me a lembrar de Marrocos, que está aqui mesmo, Uhum. mesmo próximo de nós, mas são poucos os locais. Exato. Bom, isso mais ou menos responde aqui à pergunta do André Vigário, que pergunta se será a laicização do Estado o caminho para a estabilidade e prosperidade destes países árabes. Uhum. Portanto, já percebemos bem que não. Sobretudo os Pois, árabes, mas se formos aqui. sim, exato, exato, exato. Mas quer dizer, não é preciso ser laico para ser próspero, não é? Porque podemos olhar para os países do Golfo, que em Uhum. termos de prosperidade económica têm bastante e não existe essa laicização como nós a entendemos, que é a separação total entre a religião e a política, não é? Como a Europa já fez há alguns séculos, mas o mundo muçulmano ainda não fez esse caminho e, sinceramente, a médio e longo prazo não me parece que vá fazer. É, porque nós aqui ocidentais damos ao luxo de podemos dizer que somos ateus, não é? Eu, É eh, exatamente. eu ateu me confesso. Mas lá Eu está, mas católica. isto pronto, e estamos aqui a conviver tranquilamente. Exatamente. E portanto não há nada de problemático com isso. Aqui o Pedro Silva pergunta: a China poderá ajudar o governo do Irão? Digo China porque a Rússia está muito ocupada com a Ucrânia. Sim, a Rússia está ocupada com a Ucrânia, mas como já referimos há pouco, continua com esta ligação, com esta ligação com o Irão. A China poderá ajudar o Irão, mas em termos económicos, ou seja, conseguir que o Irão ultrapasse as dificuldades económicas De provocadas ou bloqueios. na sequência das sanções a que está sujeito. Porque a China também, o que lhe interessa é o ganho económico. Se bem que a China também eh, está com um quarto da sua marinha mercante parada à conta Uhum. desta loucura do Covid-0. Do Portanto, Covid. não ver, portanto, tudo fica preso em casa e tudo mais. Mas pronto, depois temos pessoas como o Justin Trudeau que dizem apreciar bastante a China. Enfim, às vezes nós ocidentais somos maus para nós próprios, digo eu. Isso, sem dúvida. Portanto, enfim, haver um ocidental liberal que, hum, que simpatiza com a China, a mim faz um pouco de urticária neste ponto. Mas lá está, vamos ter que esperar para ver o que é que Sim. vai acontecer. Eu, pessoalmente, se estivéssemos aqui numa casa de apostas, uh, diria que eventualmente o Qatar pode nos trazer algo mais do que apenas o futebol. Porque lá está, é como eu digo, aqui vai haver vai haver muito espaço para falhar, do ponto de Uhum. vista de haver um adepto que realmente não quer respeitar As as regras, regras sim. e, portanto, vai ser morto ou vai ser preso, porque nós vemos como é que Morto está. não diria, quer dizer, a não ser que o crime seja muito grave, não é? E, portanto, esteja Não, mas uma coberto pela bala, pena de morte. mas mais não seja uma bala perdida no meio da multidão Ah, para ok. coisa, portanto, não estou aqui num cenário de Já uma de coisa. condenar à Não, morte. também não cheguemos. Eu sou Andamos tão catastrofista, mas longe. não tanto, não tão longe. Porque, aliás, basta nos olharmos para aquilo que está a acontecer agora com o Biden e com o Putin, por causa da basquetebolista americana que foi apanhada na Rússia com droga, não é? Portanto, e que Biden diz que só fala com Putin se ele libertar a basquetebolista que foi apanhada com droga. Portanto, não era Uhum. com flores, não era com camisolas, era droga, não é? Portanto, mas acho que estamos assim numa deriva de valores tão grande que, pronto, quem tem droga tem, pronto, uma coisa como bolachas ou o que é que seja, não é? Pois. Portanto, acho Mas que esse é o problema do é Ocidente, é a crise de despenalização, valores. lá está, acho que estamos aqui numa despenalização brutal das coisas, mas lá está, portanto, acho que realmente é este o tópico, acho que o Ocidente está numa crise de valores em que acho que já não sabemos quem é que nós somos,
e num segundo podemos ser uma coisa, no outro segundo já identificamos como outra coisa. Mas pronto, acho que isto daria um bom roteiro para algo tipo Robinson Crusoe, que Uhum. em vez do Robinson Crusoe representar o Império Britânico, enfim, alguém que queira representar aquilo que é a busca da identidade europeia, Os valores. Uhum. sem que seja chamado de fascista ou nacionalista ou o que é que seja, porque eu volto a dizer aqui uma coisa que acho que é importante, é se a Ucrânia hoje existe é porque são patriotas ou até mesmo nacionalistas, porque se Uhum. realmente aquele povo não fosse patriota ou nacionalista, certamente já não estariam lá, porque apesar de haver muitos que fugiram, porque Uhum. carros estão e passam por mim na Avenida da República com matrícula UA. Ucraniano. Uhum. Portanto, não são da embaixada, porque a embaixada é CD, portanto, Corpo Diplomático e matrícula E tem uma vermelha, cor diferente. Exato. exatamente. Ahm, Portanto, apesar de terem havido muitos que fugiram, a verdade é que também houve muitos que foram para lá e organizaram excursões, Sim. excursões no sentido de autocarros para se deslocarem para lá irem combater pela sua terra. Portanto, nada contra isto, mas acho que há aqui realmente um espelho e há aqui algo que nós temos que olhar enquanto ocidentais para o Uhum. que é que uns fazem, o que é que os outros fazem. Não é? É um pouco Claro. isto. Professora, mais alguma consideração que queira fazer em relação ao tema, ao Ao Islão, Irão. ao Irão, Não. Vamos ficar acho que vamos ficar todos na expectativa na para ver expectativa? o que é que vai acontecer. E acha que pode acontecer assim, Mas, alguma dessas coisas que eu estava quase a prever aqui no Qatar? no Qatar é provável, isso é provável. É provável porque os Porque, adeptos de porque lá futebol está, aqui, entusiasmam-se. e se formos a pensar nos ingleses, costumam ser os piores, Exatamente, piores a nível de exatamente, comportamento, não é? Portanto, exatamente. são os hooligans que estão o campeonato todo banidos do estádio Sim, e, portanto, sim, aproveitam as ocasiões exato, internacionais exato, para irem ver um futebol que eles ficam 4 anos sem poder ver um jogo de futebol claro. num estádio. Mas lá está, ou seja, aqui a ideia é eventualmente poder haver uma politização de um caso de desordem, porque é o nosso compatriota. Nosso, Pois. qualquer que seja o país Uhum, que queira sim, tomar as dores, portanto, daí isto claro. para Eu concluir espero a minha é que especulação. os adeptos europeus que se deslocarem ao Qatar tenham consciência que há uma série de regras que têm que ser cumpridas, não é? E podem continuar a viver o espírito do futebol, a viver toda essa alegria do desporto, mas com mais moderação. Exato. É Tem isso, que ser mesmo assim. professora. Muito Ok. obrigado por, Obrigada, eu. por este Foi um gosto. episódio. Para mim também Obrigada. foi. E, portanto, vocês, caros ouvintes, vão estando atentos àquilo que vai acontecendo. As redes sociais são muito importantes, não apenas para a questão destes protestos, e sabermos o que está a acontecer do outro lado do mundo, mas também para saber o que é que vai acontecendo aqui no podcast Conversa. E, portanto, já sabem, como eu costumo dizer, e vocês sabem então mais de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.